8h11 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, Instagram, YouTube. Você pode acompanhar esse programa em nosso aplicativo. Já baixou o aplicativo aí da Folha FM exclusivo, tanto para Android quanto para iOS? Pode baixar também o aplicativo do Jornal Folha da Manhã. Conseguiu baixar aí, Zé? Já está atualizado também para você ler o jornal nos smartphones, né? Nesses aparelhos modernos aí também. Voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Programa de hoje, temos aqui a satisfação de receber o José Paes Neto, foi procurador do município de Campos, advogado, hoje é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª subseção da OAB Campos. José Paes Neto. Ô José Paes Neto, a gente fazia uma pergunta aqui no bloco passado, até da Nice Barcelos também, justamente para a gente entender um pouco mais dessa questão da ficha limpa. Eu não vou citar nomes assim, já começamos o período hoje, né, exatamente, e eu confesso a você que eu tenho mau cuidado com esse negócio da lei eleitoral, sei lá, tem hora que eu exagero. Mas é melhor exagerar, né? Pecar pelo exagero nesse caso, do que você receber uma multa de 100 mil. E engraçado que quando os candidatos a presidente, governador, a multa para eles é de 5 mil. E a nossa é de 100 mil, 30 mil o FIR. É isso? Vai dar mais de 100 mil esse ano. Então, não dá não. Não estou com bagagem para isso não. Nem para os 5 mil, quanto mais para 100. Então, nessa precaução, evidentemente que cumprindo a lei, eu não vou citar nomes, mas tem gente aí que aliás, está famoso aqui em Campos, famoso na região, toda a região dos lagos, anunciando que é candidato, que vai ser candidato. Preso, o cara está preso anunciando que é candidato. E como é que é essa coisa de ficha limpa? Porque dá a entender que essa lei não funciona, é o tal daquela coisa de lei que não pegou? Não, muito pelo contrário, Cláudio. A lei da ficha limpa pegou. Na verdade, a lei da ficha limpa foi uma alteração da lei de inelegibilidade, né, para incluir uma série de outras causas de inelegibilidade. E é uma lei que pegou. Assim, em todas as eleições, inúmeros candidatos têm um registro indeferido por conta, né, de alguma inelegibilidade. É uma lei que funciona. Eu particularmente tenho até alguns questionamentos jurídicos sobre a legislação, sobre alguma das hipóteses que estão lá previstas, que são muito rígidas e que acabam nem sempre respeitando ali o devido processo legal, a presunção de inocência, algumas situações em que há um rigor muito grande na aplicação da legislação. É uma lei que funciona. Agora, em diversas situações, sobretudo aqueles candidatos que têm uma condição melhor do ponto de vista político e até do ponto de vista financeiro, né, conseguem afastar essas causas, conseguem o reconhecimento judicial de que eventuais situações não ensejam a inelegibilidade, aí conseguem concorrer, conseguem decisões favoráveis, até durante o processo eleitoral, de certa forma tumultuando o processo. Enfim, em algumas situações a gente tem divergências de interpretação, e essas divergências de interpretação vão se arrastando durante o processo eleitoral. Isso acaba gerando uma certa insegurança jurídica. Enfim, mas é uma lei que funciona. É uma lei que, de certa forma, a gente pode dizer que moralizou um pouco o processo eleitoral. A gente sabe que a gente tem ainda diversas situações difíceis, complicadas, que a população às vezes não consegue compreender, né, de pessoas sendo candidatas em situações inusitadas, como essa que você colocou, né, de mesmo estando, né, preso, poder concorrer, enfim. Mas
né, enquanto não houver condenação, né, porque às vezes pode ser uma prisão cautelar, uma prisão, né, provisória, enfim. Enquanto não houver condenação, não incide uma causa de ineligibilidade sobre essa pessoa, né, e eventualmente ela pode concorrer nessa situação. É uma situação inusitada? Mas aí eu acho que a sociedade precisa ter a maturidade de compreender quem ela vai escolher enquanto candidato, né, enquanto representante. É razoável que alguém preso seja representante da população, né, vai ter condições plenas de representar a população no cargo eletivo, né, que eventualmente ocupe, né? A população precisa também fazer esse filtro, e às vezes o legislador, né, quando vai formular essas legislações, acaba, né, subentendendo que o eleitor precisa da tutela do Estado para escolher quem vai votar ou deixar de votar. E a população precisa ter, o eleitor precisa ter a maturidade, a consciência de quem ele vai votar, né? E ele só vai alcançar essa maturidade, essa consciência, votando e votando livremente, né? A gente ainda é uma democracia jovem, né? A nossa Constituição Democrática é de 88, né? A população ainda precisa ser mais experimentada no momento de decidir para começar a fazer escolhas mais, né, razoáveis, qualificadas. Só uma coisa aqui, Arnaldo, não te atrapalhar mais não. Mas aí o cara tá lá, você tá na casa de custódia. E uma vez um advogado falou, rapaz, na casa de custódia tem muita gente inocente. Mas como? O cara tá preso? Não, lá ele não foi julgado ainda, ele pode ser absolvido, ele pode... Enfim, mas o cara tá lá preso, tá na casa de custódia, ou sei lá onde tá, mas tá lá preso. Ele ganha uma eleição nessas condições. Ele passa a ter foro privilegiado? Não, a questão do foro privilegiado, Cláudio, o Supremo já delimitou melhor essa questão e deixou claro que o foro ele se aplica para questões relacionadas ao exercício do mandato eletivo, né? Para questões que não tenham a ver, que não tenham relação com o exercício do mandato eletivo, não há mais a incidência do foro, como acontecia antigamente, que a aplicação do foro, a incidência do foro privilegiado, né, se dava de forma irrestrita, independente, né, do fato de ter relação com o mandato ou não. Hoje esse entendimento já foi alterado e a gente, né, não teria mais essa problemática, né, em situações inusitadas como essa, entendeu? Zé Paz, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui a conversa em relação à Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Nós falamos aqui da questão das urnas eletrônicas. Eu acho que conversando com a Priscila Marins, em relação à Priscila Marins, acho que foi a Priscila Marins que falou comigo uma vez que a própria OAB acompanha, ela participando aqui da entrevista, ela também já foi da Comissão de Direito Eleitoral, hoje procuradora da Câmara de São João da Barra, e que a Comissão Eleitoral da OAB acompanha essa questão. Nessa eleição que é mais ampla, né, que envolve deputados, envolve presidente da República, governador, enfim, nessa questão, a OAB Campos também participa, vocês estão acompanhando o processo eleitoral. Qual o papel da OAB, sobretudo as subseções que são mais regionais, mais do interior, nesse processo eleitoral? Primeiro, cumprimentar a doutora Priscila Marins, né, querida amiga, colega de comissão de direito eleitoral da OAB, faz parte da comissão, né, já foi presidente da comissão no triênio passado. E, Arnaldo, a subseção, evidentemente que numa eleição em âmbito nacional, ela tem uma participação mais reduzida no acompanhamento do processo eleitoral, mas não deixa de ter um papel, né, de acompanhamento, de fiscalização, de participação. Certamente nós participaremos, acompanharemos o processo de inseminação das urnas, acompanharemos todo o processo de votação no dia da eleição, sempre convocados pela Justiça Eleitoral a participar dos atos, né, praticados pela Justiça Eleitoral. Participaremos disso, mas é evidente que num processo em âmbito nacional, as seccionais, né, e a OAB Nacional, evidentemente, tem um papel de maior protagonismo no acompanhamento dessas eleições,
mas nós da subseção também vamos acompanhar e fiscalizar esse processo eleitoral. Faz parte das nossas atribuições e o presidente Felipe Stephan já nos solicitou que esse acompanhamento seja realizado. E em relação a denúncias, por exemplo, no dia do processo eleitoral, como que a OAB atua? A gente sabe que os partidos, você mesmo já citou aqui quando a gente falou na impressão do boletim de urnas, os partidos nomeiam fiscais, cada partido pode nomear. É difícil, a alegação de quem contesta a impressão do boletim de urna é que é praticamente impossível que todos os partidos tenham fiscais em todas as sessões, e realmente é. Mas a OAB, enquanto instituição, como ela participa nesse dia, no dia da apuração das eleições? A OAB participa no momento da apuração, efetivamente, se faz presente na sede da Justiça Eleitoral nesse momento. Obviamente que também acompanha ali o dia da eleição. Nós podemos, eventualmente, receber denúncias, e, se for o caso, encaminhar essas denúncias à Justiça Eleitoral, né, ao Ministério Público Eleitoral. A OAB participa ali ativamente do dia, efetivamente, da eleição, participa do processo eleitoral como um todo, e eventualmente pode receber essas denúncias, né? A OAB não é legitimada pela legislação para ingressar com ações, né, de investigação, enfim, do âmbito eleitoral. Essa legitimidade cabe ao Ministério Público, aos partidos políticos, às federações partidárias, aos candidatos, mas evidentemente tem um papel de fiscalização justamente para assegurar aquilo que é uma das suas funções ali, previstas inclusive constitucionalmente, assegurar a manutenção do processo democrático. Então a gente acompanha de perto isso durante, né, o dia, não só no dia especificamente da eleição, mas durante o processo eleitoral como um todo. Em relação ao dia do processo eleitoral, existem questões que são pertinentes, obviamente, aos fiscais da Justiça Eleitoral, mas que é a mais recorrente de todos, que é boca de urna. E muitas vezes tem quem diga também que há excessos, né, Zé Paz? A gente que acompanha o processo há muito tempo, a gente sabe disso. Há quem diga que há excesso de fiscalização, que qualquer movimento pode ser considerado boca de urna. E nem todo mundo tem advogado, sobretudo num dia desse que os advogados são quase todos vinculados a candidatos, nesse caso, essa eleição, deputados, enfim. A OAB participa desse processo também, dessa questão de acompanhar quem vai conduzido, como que é o procedimento em relação a essas pessoas. Vocês atuam nas ruas efetivamente nesse processo eleitoral ou só se for acionado em algum caso? Nós, da OAB, costumamos, eventualmente, estar nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais, acompanhando o dia a dia das eleições. Com relação a eventuais prisões ocorridas no dia da eleição, sobretudo, né, pela prática de boca de urna, né, não é atribuição da OAB acompanhar essas pessoas que eventualmente sejam, né, presas ou conduzidas à Polícia Federal nesse dia da eleição, salvo se eventualmente alguma irregularidade for chegar ao conhecimento da ordem, alguma prerrogativa dos advogados que participam do processo eleitoral também for violada. Nessas situações, evidentemente, a OAB vai agir, vai atuar, mas, em regra, essas pessoas precisam procurar um advogado de sua confiança, ou eventualmente até a própria defensoria, para, né, atender aos seus interesses durante esse processo, né? durante se eventualmente acontecer algum tipo de problema como esse. Agora vamos voltar um pouquinho aqui ao período antes da eleição. Nós citamos aqui exemplos do presidente Jair Bolsonaro, exemplos do ex-governador Garotinho, e podemos citar outros exemplos de situações relacionadas a outros candidatos, porque até para a gente ter um diálogo, exemplificar, para ficar entendível para quem nos acompanha, seja pelas redes sociais, seja pela 98.3 FM, fica mais fácil da gente explicar dando um exemplo concreto, né, citando essa pessoa. Como que fica essa limitação, sobretudo para a gente da imprensa, a partir de agora? A gente precisa noticiar os atos do governo, por exemplo. O governo vai baixar um decreto, o presidente Bolsonaro que está baixando o decreto, ele não deixa de ser presidente. O governador Cláudio Castro não deixa de ser governador. Os deputados não deixam de ser deputados. Enfim, os detentores de cargo não deixam de ser. Esse limite é o bom senso do judiciário que vai dizer quando a gente está dando exatamente o ato de governo
e não promovendo ou dando ênfase a um ato que poderia ser considerado de campanha? Arnaldo, a liberdade de imprensa é a regra, né? Está prevista na Constituição e precisa ser respeitada, inclusive durante o processo eleitoral. Os veículos de imprensa têm essa liberdade, possuem essa liberdade para divulgarem não só os atos de campanha, como também continuarem tratando dos atos de governo daqueles gestores, ainda que estejam e sejam candidatos à reeleição. A liberdade é a regra. Evidente que a Justiça Eleitoral sempre está atenta ao abuso, né? Sempre está atenta a situações em que o exercício da atividade de imprensa transborda para o favorecimento ou para que se prejudique algum determinado candidato, né? A legislação possui mecanismos que coíbem o abuso, né? O abuso não é tolerado, né? E aí o abuso vai ser analisado caso a caso pela Justiça Eleitoral, caso ela seja provocada a se manifestar nesse sentido, ou dentro do exercício do poder de polícia que a Justiça Eleitoral possui, ela eventualmente pode, de ofício, agir em determinadas situações. Mas a regra é a liberdade de imprensa e não há nenhum impedimento para que os veículos de imprensa possam cobrir os atos de governo, manifestarem a sua opinião com relação a eventuais atos praticados, ainda que eventualmente se manifeste no sentido de uma eventual crítica, como vem acontecendo, né, de maneira bastante expressiva com relação a esses últimos atos praticados pelo presidente Jair Bolsonaro em razão dessa reunião aí com os embaixadores, que vem sendo muito discutida. Não há nada que impeça esse tipo de discussão por parte dos veículos de comunicação. Críticas no mundo inteiro, na verdade, né, Zé Paes? Mas tem um outro ponto, você falou aí em eventuais abusos ou excessos, e aí eu queria ouvir a sua opinião enquanto advogado, enquanto gestor público, né, que foi, enquanto procurador, enfim, servidor, em relação a essa PEC kamikaze, na qual o governo manda para o Congresso, a essa altura do campeonato, alterações que criam benefícios sociais, num flagrante, no meu ponto de vista, desrespeito à legislação eleitoral. É meio que você pegar as regras do jogo e rasgar no meio da... Estou dando a minha opinião, mas quero ouvir a sua, tá? Não estou dizendo que a sua tem que ser igual à minha, mas enfim. Ao que parece, ou pelo menos ao que me parece, rasgou a regra do jogo no meio do jogo em curso. Você criar benefícios a essa altura do campeonato, não pode, é ano eleitoral, enfim. Mas passou pelo Congresso, então está legitimado. É quase que, eu falei aqui na sexta-feira, que é um crime eleitoral com o aval do Congresso, né? O Congresso deu aval a isso que a gente pode considerar um crime eleitoral. No seu ponto de vista, configura também alguma coisa que tem tons, não vamos dizer que mas que tem tons de burlar a legislação eleitoral para favorecer, nesse caso especificamente, o presidente que é pré-candidato à reeleição? Arnaldo, para mim, a PEC é claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional. Não me parece que, por mais que a situação do Brasil, do ponto de vista econômico, não seja uma situação confortável, que a população efetivamente venha sofrendo com a questão da inflação, com a questão do desemprego, não me parece que essa situação econômica caracterize uma situação de emergência, um estado de emergência apto a afastar a aplicação da legislação eleitoral, e tanto é assim que o governo, né, e a base aliada se viu na necessidade de aprovação da PEC, porque sentia ali o receio de, por si só, reconhecer o estado de emergência para poder ampliar os benefícios sociais no ano eleitoral, o que é proibido pela legislação eleitoral. Se valeu da PEC para tentar legitimar, então, o aumento desses benefícios no ano eleitoral, em desrespeito ao que a própria legislação eleitoral prevê. Para mim, é claramente inconstitucional essa PEC kamikaze, mas foi, né, a emenda passou pelo Congresso Nacional, foi promulgada, me parece... Só destacando aqui, abrindo parênteses, com o aval do PT. Com o aval da oposição, enfim, foram pouquíssimos votos contrários,
E me parece que, por mais que essa inconstitucionalidade seja flagrante, me parece, dentro do atual cenário político, me parece difícil que o Supremo Tribunal Federal vá reconhecer essa inconstitucionalidade agora, nesse momento, porque isso poderia deflagrar aí uma crise institucional muito maior do que a crise institucional que a gente já vive. Então, me parece que, nessa situação, o Supremo vai, né, deixar de se manifestar para evitar um problema político maior nesse momento. Mas que é inconstitucional, para mim, parece claro, e em conversa aí com vários outros, né, membros da comunidade jurídica, enfim, das associações que eu faço parte, inclusive da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, o entendimento é quase unânime nesse sentido da inconstitucionalidade. Mas aí você levantou um ponto que eu também acho interessante da gente só estender um pouquinho, até porque a gente tem que fechar esse bloco. A inconstitucionalidade. Aí o Nogueira levantou, a oposição votou junto. O Supremo, nesse caso, não deveria ser provocado? Precisa alguém provocar ou ele pode agir de ofício? Ele já foi provocado. Já existem no Supremo ações de declaratórias de inconstitucionalidade em trâmite. Uma delas, salvo engano, eu não sei se é do PDT, enfim, mas já há ações nesse sentido em trâmite no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa PEC. Né? Mas não me parece que, mesmo havendo essas ações, que o Supremo, nesse momento, vá adotar algum tipo de medida. E outra é o que você colocou. Acho que a crise institucional já está tão deflagrada que um ponto desse, uma interferência dessa do judiciário, ela acabaria levando a uma consequência muito pior do que deixar correr e depois a gente resolve isso. Até porque, é bom a gente lembrar, quem está ouvindo a gente, a PEC ela tem limite, né? Ela vai até 31 de dezembro, não sei porquê, não sabemos porquê, o limite dela é só até o fim desse mandato. Não foi casuístico, né? Assim, não foi casuístico, foi casuístico, na verdade. Enfim, e é algo também que diz respeito à responsabilidade fiscal. Enfim, a gente pode fazer uma análise sobre diversos aspectos para chegar à conclusão da inconstitucionalidade disso, mas foi aprovado, está vigente, com apoio inclusive da oposição, e vai, me parece, valer durante o período eleitoral. Eu confesso a vocês, não por ser mais velho não, até porque a diferença é muito pouca, né? Como diria Luiz, eu pinto os cabelos. Eu não sei de onde você tirou isso. Mas, Arnaldo e José Paz Neto, você que nos acompanha, eu nunca vi nenhuma, nem na eleição passada, tanto descumprimento da lei eleitoral. Até a propaganda extemporânea. Propaganda mesmo, extemporânea, comício. Se eu falar que é motociata, vai dizer que eu estou falando só de Bolsonaro, mas não estou preocupado com isso, eu estou falando que é de fato, né? Mas aquilo ali é uma propaganda extemporânea, é uma campanha extemporânea. E a gente pode falar também, por exemplo, daquela caminhada do Lula lá em Salvador. Justo. Não. E aí, se você olhar as redes sociais, falei em Salvador, você olhar as redes sociais muito bem trabalhadas do ACM Neto. Também. O pessoal com bandeira na rua, fazendo canhata com bandeira, parece algo surreal, parece que a campanha começou já. O que acontece, Cláudio, 7 de setembro, virando ato político, assim, é muito escancarado, e o pessoal ainda reclama do Supremo, ainda reclama das instituições. O que acontece, Cláudio, Arnaldo, é que o legislador, né, entendeu, na minha visão, de forma indevida, em restringir o período de propaganda eleitoral. Né? A gente tem um período de propaganda eleitoral muito curto, 40 e poucos dias só de período eleitoral. É um período curto. Né, para o primeiro turno, enfim. Mas, e me parece que essa foi uma opção equivocada. Né? A população precisa ter acesso ao debate político, né? Precisa ter acesso às reais intenções daqueles que se colocam como pré-candidatos, como candidatos. O debate eleitoral ele precisa acontecer o máximo possível para que as pessoas possam escolher da melhor maneira possível o seu candidato, ter acesso à informação sobre os candidatos.
Só que, de certa forma, para mitigar essa, né, restrição, foi permitida a realização de atos de pré-campanha, desde que não se fale expressamente em candidatura e que não se peça expressamente o voto. Então, e isso abriu, né, margem, abriu uma brecha para que todos aqueles pré-candidatos possam realizar os atos políticos que desejem, aí podem realizar comícios, reuniões políticas, caminhadas e passeatas e etc. e afins, como a gente vem vendo aí acontecendo normalmente, desde que não se denominem como candidatos e desde que não peçam expressamente o voto. Podem, inclusive, esses pré-candidatos exaltar suas próprias qualidades, enfim, levantar suas bandeiras políticas. Isso é permitido pela legislação. Então, me parece que seria muito mais razoável que o legislador estendesse esse prazo de campanha, permitisse, por exemplo, que desde o ano das eleições, desde o 1º de janeiro do ano da eleição, os indivíduos já pudessem praticar atos de campanha, enfim, seria muito mais razoável. Mas agora, esses atos, né, o fato de poderem praticar atos como pré-candidatos, não significa que a Justiça Eleitoral não esteja atenta a isso e não significa que outros pré-candidatos, que partidos políticos, Ministério Público, não possam, no momento eleitoral cabível, que vai começar agora, a eventualmente questionar eventuais abusos do poder político, abusos do poder econômico. Já se vem aventando, por exemplo, que essa reunião do Bolsonaro com os embaixadores caracteriza abuso do poder político, eventualmente pode caracterizar, né, até ato de improbidade administrativa. Tudo isso vai ser levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral, eventual abuso do poder econômico, utilização aí indevida de cabos eleitorais durante a pré-campanha, impulsionamento excessivo de postagens em redes sociais. Tudo isso vai ser levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Zé Pai, você participou de uma campanha em 2016 que foi muito exitosa nas redes sociais, que foi a campanha do ex-prefeito Rafael Diniz. E até ali ainda, a legislação em relação às redes sociais ainda estava engatinhando, e ainda está, não cresceu ainda. Mas para essa eleição, sobretudo para crimes de internet, divulgação de fake news em redes sociais, em grupos de WhatsApp, que há uma dúvida se considera rede social ou não, mas enfim, divulgação em aplicativos de mensagens. A legislação está mais rígida em relação a isso? Como que você avalia a atuação da Justiça Eleitoral nesse nicho? Nesse nicho tem crescido muito em relação à divulgação de informações na internet. Eu não diria que a legislação está mais rígida. Eu diria que a legislação está melhor detalhada e conferindo uma maior segurança jurídica, não apenas à Justiça Eleitoral, como também aos candidatos que vão participar do pleito. Nas eleições de 2016, por exemplo, não era permitido o impulsionamento das postagens. Nas eleições de 2020, por exemplo, a legislação já previa expressamente essa possibilidade de impulsionamento. Hoje, a Justiça Eleitoral possui termos de cooperação firmados com praticamente todas as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, até o Telegram. Até o Telegram, depois de muitos problemas, buscou manter entendimentos com a Justiça Eleitoral. Termos de cooperação no sentido de facilitar ali a identificação de eventuais, né, postagens indevidas, e a retirada imediata dessas postagens, a identificação dos impulsionamentos, né, há ferramentas para que a gente possa verificar isso de forma muito mais fácil e de forma muito mais ágil. Então, hoje, a Justiça Eleitoral já tem ferramentas mais adequadas, concedidas pela legislação, por esses termos de cooperação, por esses instrumentos firmados com as redes sociais, para atuar de forma mais incisiva nisso. A gente sabe que ainda assim é muito difícil fazer esse controle, né? A velocidade das redes sociais é muito maior do que a capacidade que a Justiça Eleitoral tem de agir, né? E os candidatos e partidos têm de agir. Então não é fácil fazer esse controle. A gente que advoga nessa área, às vezes acaba entrando com 2, 3, 4, 5 representações de propaganda irregular por dia. No âmbito nacional, então, essas representações podem se dar num volume muito maior, e é difícil controlar, porque o dano que é causado, às vezes, nas redes sociais, ele é um dano muito rápido, às vezes ali em horas,
aquele conteúdo já foi disseminado para milhões de pessoas e depois para você desfazer isso, né, é praticamente impossível. É algo que a Justiça Eleitoral ainda vai ter que se adaptar muito, mas ela vem trabalhando para isso. Eu acho que a desinformação, né, em 2020 já teve, né, um papel central ali na Justiça Eleitoral. Para esse ano terá muito mais, mas a própria Justiça Eleitoral vem, inclusive, criando entendimentos, né, no sentido de tentar pôr freios, como reconheceu, como teve, por exemplo, e criou o entendimento ali no caso daquele deputado Francischini, lá do Paraná, de primeiro reconhecer que a propaganda nas redes sociais pode caracterizar, sim, abuso do uso dos meios de comunicação, utilização indevida dos meios de comunicação, que esses meios de comunicação não são só rádio, TV, os meios convencionais, tradicionais de comunicação, né? E deu um recado claro, no sentido de que a disseminação de fake news durante o processo eleitoral e que o ataque à justiça eleitoral, às instituições públicas durante o período eleitoral, pode ensejar o reconhecimento do abuso e, eventualmente, até a cassação de mandatos. Então, o recado foi dado. Né? Vamos ver como isso vai transcorrer agora durante o período eleitoral. Deixa eu novamente fazer uma pausa rápida aqui, José Paes Neto e Arnaldo. Rapidamente a gente volta, vamos falar no último bloco ainda mais sobre essa questão eleitoral e essa negociação, essa nova negociação. A primeira o senhor participou, que foi a primeira que eu digo, renegociação no governo Rafael Diniz. Foi nem renegociação, né? Foi ação judicial. Foi nem renegociação, né? Foi na justiça. A primeira. Agora foi Agora foi na justiça e um acordo. Um acordo. Né? Não deixa de ser uma negociação, uma renegociação, porque a negociação aconteceu na primeira vez que pegou o empréstimo. Sim. Bom, enfim, a coisa parece que estava impagável, né? E, bom, a Caixa ia chegar nos finalmente. Daqui a pouco o senhor comenta esse outro assunto, que também não é menos polêmico do que essa questão dessa eleição tão polarizada e tão, como o senhor disse mais cedo aqui, acirrada, né, como está esse ano. São 8h43, é bem rápido aqui o intervalo, a gente volta no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.